O presidente Jair Bolsonaro cita 1964 e diz: a história pode se repetir. Na primeira fala, na primeira entrevista do presidente Jair Bolsonaro, é dado esse tom. Quero sua análise sobre isso, por favor. Olha, essa declaração do presidente é vista pelos ministros de governo como uma reação às sucessivas decisões do Supremo Tribunal Federal que alcançam apoiadores do presidente ou questões que interessam ao governo. Então, quando a gente fala jogar dentro das quatro linhas, na visão do governo, as instituições, a exemplo do Supremo, estariam fora dessas quatro linhas. Então, tentando justificar um golpe ou algo do tipo, o presidente coloca a culpa em outros poderes, né? Então, ele diz que poderia jogar fora das quatro linhas porque já estão fazendo isso. Eu ouvi de um interlocutor de primeira linha do presidente Jair Bolsonaro que ele dá sinais antes de fazer alguma coisa. E que é importante ficarmos ligados, atentos aos seus discursos. Ao mesmo tempo, Adjuto, muito disso é um grande caldo de bravatas. Do ponto de vista prático, para além dos discursos, quando há conversas diretas com instituições que poderiam estar eventualmente ao lado de golpistas, estas instituições dizem que não compactuariam com uma ruptura institucional no país. O que significaria um golpe no Brasil em pleno 2022? O que significaria o Poder Executivo, o governo federal, jogar fora das quatro linhas? É um discurso, obviamente, perigoso, que acaba incitando outras práticas, esticando a corda, mas do ponto de vista prático, concretamente falando, não dá para acreditar em um golpe, em uma ruptura em pleno 2022, passada a história do Brasil, né? Enfim, em que sofremos tempos assombrosos de ditaduras, de censura, de restrição de direitos, de fechamento do Congresso, de fechamento, de cerceamento das nossas liberdades individuais, da nossa expressão. Enfim, para muitos apoiadores do governo Jair Bolsonaro, hoje estamos diante de excessos do judiciário. Então, como uma resposta a esses excessos do judiciário, o presidente estaria legitimado a tomar decisões mais duras. Isso não aconteceu até aqui e dificilmente ocorra, pelo menos o horizonte golpista nos mostra que ele é um tanto inconsequente e não aconteceria no Brasil. É de difícil configuração na atual conjuntura brasileira, às vésperas de uma eleição, em que os eleitores estão sendo convidados a ir às urnas eletrônicas, a irem às urnas, votar em quem quiser, independentemente da possibilidade de troca de governo ou não. Esse discurso atentatório, conspiratório de golpe acaba influenciando o voto de alguns, mas no todo, quando a gente fala da população brasileira, boa parte dessa população acredita e defende a democracia. Não compactua com algumas dessas bandeiras que a nossa produção viu aí espalhada pela esplanada dos ministérios, que trata da possibilidade de impeachment de ministro do Supremo, fechamento das cortes, a possibilidade do retorno da monarquia. É um outro Brasil. Não é esse que a gente tem hoje em 2022 e dificilmente será o Brasil de 2023. Uai, seu app de vídeos curtos.